Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, seu empregado público Jorge Cajuru, aqui da tribuna. Eu quero tratar aqui hoje, com a permissão dos senhores e das senhoras, pátria amada, de um assunto que considero vital para o aperfeiçoamento da democracia e que desde o início da atual legislatura tem sido abordado pela mídia corporativa de modo pouco esclarecedor em geral, quando não de forma negativa e sofística. A chamada grande imprensa, longe de dar tratamento sério e destaque merecido ao fenômeno da participação dos cidadãos na vida política do país através das redes sociais, tem insistido em criticar a interatividade de novos parlamentares com as redes sociais como sendo um modismo desprovido de fundamentos sólidos para fazer face às exigências que a grave situação econômica, social e política impõe ao país em geral e ao parlamento em particular. Certos articulistas, jornalistas e editores da grande mídia comportam-se diante desse tema como as corujas. Quanto mais luz recebem nos olhos, menos enxergam. Uns não conseguem ver porque, como disse Belchior, amam o passado e não veem que o novo sempre vem. Outros não querem ver, temendo os desafios que o fenômeno impõe. Inclusive a profissão minha, a de jornalistas. Mas aqueles que realmente mandam nas editorias não podem, e eu conheço todos, porque são impedidos pelas amarras dos interesses econômicos que guiam seus teclados e suas bocas. Assim como a democracia representativa é estagnada, onde o voto de 4 em 4 anos é a única forma de participação política efetiva dos cidadãos, está agonizando no Ocidente, também agoniza uma mídia cuja função precípua é manipular e submeter a opinião pública aos ditames do poder econômico, do mercado e de seus interesses incrustados nas instituições. Fenecem por teimarem em ser imunes ao contraditório, à diversidade de opiniões e à participação direta daquele simples homem do povo que transforma em fato e em informação relevante o simples ato de buscar, de acessar a notícia de sua preferência. A nova configuração imposta pela revolução tecnológica da comunicação é desafiadora, porque desencadeou também uma revolução social, já consolidada nos costumes da vida cotidiana, mas apenas prenunciada nas relações sociais e nas configurações de poder. Humberto Eco disse que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Não capturei toda a extensão de seu pensamento em relação ao tema, mesmo porque li a frase repercutida. Não tive ainda a oportunidade de ler o texto em que ele a escreveu. Longe, e bem longe oceanicamente de mim, ousar polemizar com Humberto Eco. Mas deixo cravada aqui minha convicção de que, assim como os monastérios perderam sua função de guardadores do saber e de copiadores de manuscritos, com o advento da prensa de Gutenberg, a figura do sábio Platão, que atravessou o tempo e se manteve atual até os dias de hoje, está finalmente ameaçada, presidente Plínio. O sábio solitário e apartado do homem comum
será incorporado ao sábio coletivo. Quando Humberto Eco morreu, disseram que havia morrido o último homem que sabia de tudo. A frase era uma bela homenagem a ele, mas não refletia a verdade histórica. O último homem que sabia de tudo já havia sido substituído pelos conjuntos das sabedorias dos homens sábios e comuns, guardados nas nuvens digitais. Essa é a condição para que no futuro, que espero seja próximo, não hajam pessoas incultas, ignorantes ou imbecis. Superar a separação entre quem manda e quem simplesmente obedece é um obstáculo que será removido por bem ou por mal, por um processo que avança em marcha irreversível para acabar com a pior das desigualdades, aquela que separa quem pensa de quem é obrigado a executar cegamente o que outros decidiram. Senhoras e senhores senadores, pátria amada, as palavras que acabo de proferir trazem com elas meu desejo sincero de que possamos avançar em uma medida muito simples que propus a essa casa, na forma de projeto de resolução do Senado e que está sob a relatoria do admirável senador mineiro Anastasia. Trata-se da PRS número 36 de 2019, que estabelece regras de participação do cidadão nas proposições legislativas em trâmite no Senado Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores, não é admissível que o portal do cidadão seja tão pouco atrativo e nada estimulante à participação do cidadão. Temos a obrigação de mudar essa realidade e transformá-la num verdadeiro centro da democracia digital e interativa que, diminuindo o abismo que separa representantes de representados, contribua para superar a crise de representação que ameaça tragar nossa democracia para o buraco negro da barbárie política que ronda a América Latina. No referido projeto de resolução, proponho coisa simples, dentre as quais destaco a necessidade de impedir a manipulação dos robôs e de milícias digitais que deformam a vontade popular nas enquetes do sistema de consulta do portal do cidadão do Senado. Isso pode sim ser feito através de um cadastro confiável e de procedimentos auditáveis, de fácil realização pelo completíssimo Prodazem. Outra medida seria dinamizar as ferramentas de participação, incorporando as dinâmicas popularizadas nas redes sociais. Isso estimulará e facilitará a participação através de interfaces amigáveis com maior confiabilidade e facilidade de voto nas enquetes, postagem de comentários e apresentação de sugestões. Sejamos exemplo para o povo brasileiro e ajudemos a revigorar nossa democracia. Baseado, por fim, em minha experiência nas redes sociais há 10, 12 anos, tenho muita fé, senhor presidente, senhoras e senhores, e Brasil, que quando o povo souber que o Senado da República realiza enquetes confiáveis, vejam bem, estou falando de confiabilidade das votações populares sobre temas debatidos nessa casa, temas vitais para a vida da nação. Teremos sim um avalanche de participação e colaboração cidadãs. Senhor presidente, senhor senador Antônio Anastasia, relator da proposta por mim apresentada, senhores líderes de todos os partidos e blocos, faço então aqui, terminando dessa tribuna, um apelo a todos. Aprovemos essa medida com celeridade pelo bem da democracia em nosso país.
Concluo pedindo a permissão e a paciência, senhor presidente Plínio Valério. Entreguei, inclusive, a Vossa Senhoria, como entreguei a outros senadores exemplares desta casa e senadoras, e vou entregar hoje mais cópias. Me parece que meu líder e amigo, estimado senador veneziano, ainda não recebeu. O projeto de lei que protocolei ontem, em que o presidente da República pede ao Congresso Nacional que, se houver uma proposta melhor, que ele aceitaria. E eu, em várias mãos, não só com a minha, mãos de senadores que fazem história deste Senado, que são meus colaboradores voluntários, como Pedro Simon, como Cristóvão Buarque, como Heloísa Helena, de brasileiros como o músico Ivan Lins, o jornalista José Luiz da Atena, o ex-reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Molatinho, o ex-editor do Jornal Nacional, que é meu assessor, Roberto Gonçalves. Todos nós discutimos 12 dias e terminamos neste final de semana um projeto de resolução para mexer no bolso dos mais ricos deste país através do imposto de renda que não é pago, que é sonegado, e de forma justa não cobrar dos mais pobres e não tirar e não sacrificá-los. Esse projeto, em 10 anos, significaria para os cofres públicos deste país 1 trilhão e 600 milhões. E o único senador que fez um reparo, o senador Plínio ainda não deu a sua opinião, o senador Regufe disse perfeito o seu projeto, Cajuru. O senador Paim disse perfeito o seu projeto, que na verdade é uma reforma tributária, Cajuru, o seu projeto. Senador Confúcio, entreguei a ele, ainda não opinou. O senador Plínio disse a mim, é uma reforma tributária esse seu projeto, Cajuru. E o senador Amin, Esperidião Amin, falou, Cajuru, diminui apenas de 40% para 37,5%, o mais alto imposto deste país aos bilionários, que recebem 5, 6 milhões e pagam 6% de imposto. Porque, Cajuru, isso já aconteceu na história do país. Você não está criando nada novo, obrigando. Já aconteceu na história do país o imposto para os bilionários de 37,5%. E para aqueles mais pobres deste país, o direito a um teto razoável e honesto. Então, eu peço que todos e todas... Senador, tenham acesso a este meu projeto senador de lei, Cajuru, porque tenho certeza, senador veneziano Vital do Rego, que o senhor lendo, preparado parlamentar como vai ou me ajudar a mudar, como o senador Amin mudou de 40 para 37,5, ou vai concordar com boa parte dele. Pois não, vossa parte sempre bem rápido, é para o senhor. Eu não opinei por força daquilo que o senhor, Vossa Excelência, bem o disse. Eu ainda não recebi em mãos para ter a oportunidade de lê-lo, mas duvido muito que terei eu reparos a fazer. E se assim enxergar, tenho absoluta certeza de encontrar em Vossa Excelência a compreensão. Eu apenas lhe preparo, se me é dada a condição de aconselhá-lo. Claro. Quero, como outros parceiros seus do Senado, subscrever, defender e mostrar a necessidade que nós temos de convencer ao governo que saia dessa armadilha. Porque ao tempo em que fixa-se doentiamente quase, patologicamente quase, na reforma da Previdência e os seus pontos, alguns necessários para correção de distorções, outros absolutamente não serão salvadores dos problemas que nós temos. Então eu não me permitiria, não poderia deixar de renovar aqui o estímulo para que Vossa Excelência continue a propor legislativamente ideias não apenas interessantes, mas capazes de poder estimular ao debate. A sua ideia, a sua sugestão para que esse debate venha, em definitivo, a esta casa, já seria meritória e receberia, como recebe de todos nós, os aplausos sinceros. Meus cumprimentos. Agradeço, senador veneziano Vital do Rego, e concluo rapidamente. Tenho certeza que nesse aparte seu rico, exemplar, nós aqui poderemos, como disse ontem a mim o senador Esperidião Amin,
fazer a nossa parte. Ou seja, o presidente não disse que se a gente tiver uma proposta melhor que a gente apresente. Apresentei ontem e, humildemente, porque não sou melhor do que ninguém aqui, né? Pelo contrário, tem muita gente melhor do que eu aqui, apresentei aos colegas. Gente, onde estou errado aqui? Eu e minha equipe. Eu não fiz sozinho, ninguém faz nada sozinho, né? Aonde está errado aqui? Só teve esse reparo feito pelo senador Amin. Cajuru, diminui de 40 para 37,5 para aqueles mais milionários, que vão pagar 10% mais do que nós, que somos senadores, que já temos descontado em fonte 27,5. Então esses ricos, como disse bem Veneziano, né, os gulosos podem não ter a mesma opinião minha. Mas, presidente, seja pelo menos ouvinte, presidente Bolsonaro. Veja essa proposta, porque eu duvido que quem tem um mínimo de brasilidade, de patriotismo, não vá concordar com ela e não vá entender que ela é melhor do que qualquer outra apresentada por este e por governos anteriores. Agradecidíssimo.